Ryan fora do Vasco, rapaziada. A notícia aí foi dada pelo GE, confirmado pelo Cazé TV e também a gente apurou com as nossas fontes aí dentro do Vasco. Já quero começar esse vídeo aqui falando que será uma pena caso o Vasco aceite aí, porque ainda falta o veredito final do Vasco, mas a informação que a gente tem é que tá tudo certo para o Ryan deixar o Vasco. O Ryan, que era o nosso principal reforço, que a gente achou que ele iria permanecer, pode estar de saída. Eu sei que tem os rivais comemorando, eu sei que o Flamengo está feliz da vida porque o Ryan está com os dois pés praticamente na rua, porém ainda falta o rabisco do Pedrinho. O que a gente está falando que o Ryan está praticamente fora? Porque o jogador já aceitou aí para o time inglês. Uma coisa que a gente fala aqui, que o Gabigol tem razão. Será que vale a pena deixar o futebol brasileiro, brigar por títulos para ficar lá na zona de rebaixamento do futebol inglês, que ninguém liga, ficar sumido, ficar esquecido lá na Inglaterra, na Europa? Vale a pena? Veremos. Quanto ao Ryan, ele parece que recebeu meio uma bolada, uma proposta irrecusável, muito boa de salário para ele, e eu não estou aqui para julgar a carreira de ninguém. Quem sabe o que é melhor para o Ryan é o próprio Ryan, é o pai dele, são os empresários dele, a família dele, mas a gente como amante do futebol, o cara que ama o Ryan, cresceu no Vasco, tem tudo para fazer uma trajetória brilhante aqui no Vasco. Nós queríamos que ele saísse para o time de ponta, proposta de Bayern de Munique, Real Madrid, ele ir para o time inglês que está brigando lá para não ser rebaixado, seria um tiro no pé, apesar de muita grana. É contrato com bastante dinheiro para o Ryan, é contrato de 5 anos, nos próximos 5 anos ele vai fazer o pé de meia. Sei que atleta às vezes pensa na família, o Oscar aí era um exemplo, né, que ele falou, o pessoal falou que eu ia ficar distante da seleção brasileira, e eu não estava nem aí para a seleção, não estava aí para minha família, eu jogo pela minha família. Então o Oscar hoje é um bilionário que se deu muito bem, né, na China, tinha mercado na Europa, ele foi lá para a China, porém ficou esquecido, deixou de jogar praticamente aí 2 Copas do Mundo. Então assim, vale a pena você deixar de jogar numa seleção brasileira? Quem vai decidir isso é o Ryan. Quanto à proposta, o Ryan parece que já se acertou com o time e só falta o Vasco dar o veredito. Seriam 35 milhões de euros. Acho muito pouco, muito pouco pro Vasco colocar uma multa rescisória no valor ali de 80 milhões de euros. Você viu que o Caio Jorge, a turma estava querendo que o Caio Jorge fosse ali por 50 milhões de euros e entregar o Ryan de bandeja, o maior ativo hoje do futebol brasileiro, por apenas 35 milhões de euros. Acho que é um tiro no pé. Irá ajudar o Vasco? Obviamente que sim. O Vasco aí poderia pagar as contas nos próximos 2 anos, né? Com a dívida que o Vasco tem, as pretensões que o Vasco tem aí nos próximos anos. Porém, na minha humilde opinião, é muito pouco pelo potencial do Ryan. E se for para a Inglaterra, esquece Copa do Mundo de 2026, a não ser que ele fique também pelo menos aí até o meio do ano, mas tudo me leva a crer que ele não deva nem ficar nem até a metade do ano. Então tem que pensar direitinho, o Vasco tem que pensar. Acho que o Ryan também eu sei que a parte financeira pesa, né? Por isso que jogadores vão para a Rússia, para a Ucrânia, para a Arábia, mas na minha humilde opinião seria muita burrice, seria jogar ali a carreira fora. A gente viu diversos jogadores do Vasco e de outros clubes também que tinham muito potencial, foi para a Ucrânia, foi para a Rússia, foi para a China e não deram certo. Então o Ryan é um jogador que tem muito talento, é um jogador que estava evoluindo muito, ele ia sair
por mais ou menos 10 milhões de euros, hoje já se fala em 35, em 50 milhões de euros, multa do jogador em 80 milhões de euros. Então acho que ele está se precipitando um pouco. Acho que o time inglês foi muito assertivo, conseguiu seduzir de fato o Ryan, 5 anos de contrato e um caminhão de dinheiro, balança aí qualquer um, e a decisão está na mão do Vasco. O Pedrinho foi amigo, jogou junto com o pai do Ryan. O Pedrinho tem um carinho especial pelo Ryan, pelo pai do Ryan, é um amigo. O Pedrinho é um cara coração mole pra caramba, pelo que eu conheço do Pedrinho. Então, tem o desejo do atleta de deixar o time. O dinheiro vai ajudar o Vasco. Na crise que o Vasco tá, precisamos de dinheiro ali, respirando por aparelho. Apesar de ser muito pouco, a gente não pode dispensar ali na casa de 250 milhões de reais. Então vai ajudar o Vasco e muita coisa. Ajudaria o Vasco a sanar bastante das suas dívidas. Então, assim, desejo do atleta de ir embora, tá tudo acertado. Desejo do pai do atleta que é amigo do Pedrinho. E o Vasco precisando de grana, não tenho dúvida nenhuma que o Ryan não fica mais no Vasco. Mais uma vez, acho que ele vai dar um tiro ali no pé. Espero que não, espero que ele vá para lá, arrebente, mas seja vendido ainda mais caro, com bastante potencial para o Manchester City, para o Chelsea, para o Liverpool, principalmente, e que ele estoure ali, que vai jogar na seleção brasileira, que chame o interesse ali de diversos clubes da Europa. Mas, se eu fosse ele, seguraria mais um pouco, que é o que eu falo. Paciência, mano. Ninguém vence de uma pessoa paciente. Então, se ele tivesse mais um pouquinho de paciência, poderia fazer uma boa venda pro Vasco e um planejamento de carreira para ele melhor. Mas não estou na pele do Ryan, a carreira é dele, ele que decida, e toda a sorte do mundo para o Ryan, e que ele brilhe aí, que é um jogador que merece, e também o Vasco merece. Espero que não bata e volta na Europa, como muitos, como o Gerson, como o Pedro, e depois venha ter que jogar aí no time brasileiro, e o Vasco não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para contratar, e ele vá para um rival, principalmente um time aí que a gente sabe qual que eu não gosto nem de citar. Espero que não bata e volte. Então, muita paciência e que tudo dê certo aí pro Vasco e para o Ryan. Então se inscreva no canal, rapaziada, compartilha esse vídeo aqui e se inscreva para não perder nem live nenhuma e nem notícia nenhuma. Tamo junto, deixa aquele like aí, um abraço.